Fala galera, Fernando Nóbrega aqui, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria RAF. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo sobre as perguntas mais frequentes que vocês têm naquela nossa sessão de perguntas e respostas do Instagram. Então eu separei algumas que são recorrentes, são bem comuns, para tirar essa dúvida definitivamente e ficar um material aí para vocês consultarem quando quiserem, beleza? Para esse vídeo eu vou tomar aqui a Anísia, nossa Witbier, cerveja de trigo que leva casca de limão siciliano e semente de coentro. Então, vamos lá para o nosso vídeo. A primeira pergunta: qual a diferença entre chopp e cerveja? Basicamente, a diferença é o processo de pasteurização. Para quem não sabe, o processo de pasteurização consiste a gente elevar rapidamente a temperatura da cerveja já pronta, em garrafa, para essa mudança de temperatura matar a levedura que está dentro da cerveja. A levedura é um micro-organismo vivo e é ela que transforma o açúcar do malte em álcool e gás carbônico. E mesmo que a gente baixe a temperatura no processo de maturação, ainda assim fica bastante levedura viva dentro da cerveja. E esse processo é justamente para matar essas células que estão vivas ali. Qual o objetivo disso? Quando a gente tem a levedura viva na cerveja, ela continua agindo ali se a cerveja chegar em temperaturas mais altas. Então, se a cerveja chegar em temperatura em torno de acima de 15 ou em torno de 20 graus, a levedura vai começar a trabalhar novamente e isso pode gerar uma refermentação, pode mudar os sabores e os aromas da cerveja. Então, quando você pasteuriza, você elimina essa levedura. Em contrapartida, nesse processo, acaba tendo uma perda de aroma e de sabor da cerveja, principalmente cervejas mais lupuladas ou cervejas mais sensíveis, como a Gallega do Alecrim ou a própria Anísia. Então, a gente evita fazer essa pasteurização justamente para não ter essa perda de aromas e sabores. Em contrapartida, a gente continua com levedura viva dentro da cerveja. Então, a gente tem uma validade um pouco mais baixa. Isso faz com que a cerveja tenha que estar sempre em baixa temperatura. Então, quando a cerveja não é pasteurizada, ela é considerada chopp. No nosso caso, a própria cerveja dentro da garrafa pode ser considerada chopp, já que ela não passou por processo de pasteurização. Essa é a principal diferença. Inclusive, isso está escrito na legislação brasileira, que o chopp é aquela cerveja que não é pasteurizada. Então, tanto a nossa cerveja em garrafa, quanto a cerveja que a gente enche os growlers, ou que vocês tomam por aí chopp em outros ambientes, ela é chopp porque não passa por pasteurização. Então, segunda pergunta: por que vocês só vendem a cerveja gelada? Pegando um gancho já na resposta anterior, a gente vende a cerveja gelada justamente por ela não ser pasteurizada. Então, como a nossa cerveja está com a levedura viva ali dentro, a gente armazena toda a cerveja pronta da RAF em câmara fria, entre 0 e 3 graus. Então, tanto a cerveja em barril quanto a cerveja em garrafa fica sempre gelada. E quando a gente vende para vocês, a gente retira direto do nosso estoque na câmara fria e já passa para o consumidor. Uma dúvida muito comum quando as pessoas recebem a cerveja gelada é se ela pode esquentar e gelar de novo. Então, para tirar essa dúvida de uma vez por todas, não tem problema. Você vai receber a cerveja gelada, você pode viajar, botar a cerveja na mala, ela vai ficar em temperatura ambiente e depois gelar de novo, não tem problema. Inclusive, é preferível que faça isso, né? Deixe a cerveja o máximo de tempo em baixas temperaturas, mesmo que ela volte para uma temperatura mais alta e baixar de novo, do que deixar ela em temperatura mais alta por um longo período para deixar para gelar só quando for tomar. Porque esse processo dela em temperaturas mais altas vai fazer com que esse desgaste da cerveja se acelere, né? Então você vai ter talvez uma aceleração do processo de oxidação, uma perda de aroma, uma perda de sabor. Então é melhor que você passe alguns dias com ela gelada, alguns dias com ela em temperatura ambiente e gele de novo, do que você passar muitos dias com ela em temperatura ambiente e gelar de novo. Então por isso que a gente vende ela gelada. Beleza? Terceira pergunta: ainda sobre temperatura, pergunta aqui: qual é a melhor temperatura para tomar a cerveja? Aí vai depender do estilo, né? A gente tá aqui no Brasil, tá acostumado com aquela ideia de tomar a cerveja estupidamente gelada e tal. Ela tem o seu valor, né? Principalmente a gente que está no clima tropical, então aquela cerveja gelada é bacana, é bom, mata a sede, refresca, é muito bom em determinados momentos. Mas para a cerveja artesanal, quando você toma ela super gelada, você acaba perdendo um pouco desses aromas e sabores, né? Porque você acaba adormecendo a papila gustativa da sua língua, né? E você não sente os sabores que aquela cerveja pode entregar. Então, quanto mais alta a temperatura da cerveja, mais ela vai estar entregando o sabor original dos ingredientes. Claro que não é interessante você tomar uma cerveja muito quente, né, a 15, 20 graus, porque ela acaba perdendo o objetivo de ser uma cerveja refrescante, de matar a sede, além de entregar os sabores.
Então, dependendo do estilo, em torno ali de 6, 7 graus, que é a temperatura de geladeira. É uma boa temperatura para estilos mais leves, como a Galega do Alecrim, a Anísia, até uma IPA. Para cervejas um pouco mais alcoólicas ou um pouco mais complexas, como Imperial Stouts e Barley Wines, essa temperatura é bacana que seja um pouco mais alta, em torno de 10 graus, 12, porque ela vai entregar toda a complexidade dos ingredientes, né, do conjunto de malte, os produtos de fermentação vão aparecer nessas temperaturas mais altas. Inclusive essas cervejas complexas, se você começar a tomar ela numa temperatura mais baixa e deixar ela esquentando aos poucos, à medida que você vai tomando, você vai percebendo a mudança de características da cerveja. Tem sabores que você provavelmente não vai sentir no primeiro gole e vai sentir à medida que você for tomando ela mais quente, né? Uma outra questão, a cerveja muito gelada, ela acaba volatilizando menos os aromas. Então cervejas como IPA, por exemplo, quando ela está muito gelada, você não sente aquele frescor do lúpulo. Por isso que tem essa questão de tomar cervejas artesanais numa temperatura um pouco mais baixa do que a gente está acostumado. Quarta pergunta. Como a gente sabe o teor alcoólico da cerveja? Isso eu já falei em algum vídeo aí para trás, mas é basicamente medindo o teor de açúcar que foi consumido na fermentação. Então, como é que o álcool chega na cerveja? O álcool ele vem proveniente do processo de fermentação, onde aquela levedura que está ali, que é o fermento, ele consome os açúcares que vieram para o mosto através do malte, e nesse consumo de açúcar ele gera álcool e gás carbônico. Então é daí que vem tanto o álcool quanto o gás da cerveja. E como é que a gente faz essa medição? Quando a cerveja termina o processo da parte quente, que a gente chega no mosto, que é basicamente um chá doce, a gente faz uma medição do açúcar que está dissolvido ali no mosto. A gente anota essa medição e quando vai passando o processo de fermentação, que dura vários dias, a gente vai fazendo medições constantes do açúcar que está ali. Quando esse açúcar estabiliza, passa uns 2 ou 3 dias sem mudar o patamar, a gente vê que aquele é o teor final depois da fermentação. Então a gente faz a diferença desse teor de açúcar, dessa gravidade, e a partir dessa diferença a gente calcula quanto foi gerado de álcool, beleza? Então é basicamente uma medição e cálculo do consumo de açúcar. Então vamos para a nossa última pergunta de hoje, a quinta pergunta. Quantos dias leva o processo de produção da cerveja? Isso aqui também vai depender de acordo com a cerveja, mas em geral um valor médio é entre 20 e 25 dias. Só fazendo um resumo basicão de como é o processo, né? A gente tem o dia da braçagem, que é a parte quente, é onde a gente bota aquelas panelas lá para funcionar. Então no processo de braçagem a gente faz tudo em um dia só. Aí vai demorar em torno de 4, 5 horas para cada batelada que a gente faz. Normalmente a gente faz 2 por dia. E aí isso acontece em um dia. Quando a gente termina essa parte quente, a gente joga o mosto, já com o lúpulo, para o tanque fermentador, que é onde vai começar o processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, aí sim, vai durar vários dias, é onde o fermento começa a consumir o açúcar e tal, e gera o álcool, o gás carbônico, além de várias outras substâncias. Depois que termina esse processo de fermentação, a gente baixa a temperatura para entrar na fase de maturação, e aí vai durar mais alguns dias. Então quando você soma todos esses dias, a gente chega em torno de 20 e 25 dias. Cervejas mais alcoólicas, mais complexas, tendem a demorar um pouco mais, primeiro porque tem mais açúcar ali para ser consumido, então a fermentação vai demorar um pouco mais. E nesse processo ele gera muito, além de álcool e gás carbônico, vai gerar muitos outros compostos na fermentação. Então ela demanda um pouco mais de tempo de maturação para todos esses sabores e aromas arredondarem no resultado final que a gente deseja. Então uma média de 20, 25 dias para cervejas comuns, para cervejas mais alcoólicas aí em torno dos 30 dias. E cervejas que vão envelhecer em barril, pode demorar meses, até anos, algumas cervejas demoram, porque ela vai apurando ali o sabor da madeira que você quer que passe do barril para a cerveja, e você vai ter uma cerveja de guarda, que a gente chama, né? Então, eu acho que aí deu para tirar uma dúvida em geral. A gente respondeu aqui 5 perguntas. Para quem não sabe, essas perguntas vieram da caixa de perguntas e respostas, que a gente abre uma vez por semana lá no Instagram. Então, quem tiver dúvida, manda lá no nosso Instagram. Segue a gente nas redes sociais, consuma um produto local. Valeu!